apareceu um pinozinho com uma setinha para baixo, um microfone e um tracinho dentro de um círculo. Coloca Remover ele não, como... desativar não. Coloca ele Na tela principal. É isso, né? Mas aí vai ser na sua. Né? Mas pode colocar. Só na minha, né? É. Não, então, Mas você beleza. está gravando aqui, pode, né, Will? Tranquilo. Na Para gravação, você é bom, né? Ele fica na tela principal. Exatamente. Aí. Já que ele não vai apresentar o slide, isso. Aí fica ele focalizado. Então pronto. Beleza. O dele Muito bem, pessoal. Boa noite. Obrigado aí por fazer companhia a mim nesse momento aí. Agradecer ao presidente Marcos aí, já tem, me parece, quase 11 anos quase 10 anos de academia, né, presidente? Mais de 10 anos de academia, quase 11. E estava devendo esse trabalho aí, agora nós vamos pagar as contas. Hoje eu estive também com o confrade João Marcos e nós conversando, e ele falou também um desejo dele de apresentar e ele retomar conosco também o contato com a academia. Prazer e alegria estar com vocês aqui. Obrigado pela companhia. O trabalho eu vou mandar imediatamente após aqui, eu já posso mandar no grupo e mando para o Wagner depois, para as pessoas que não estão no grupo, para acompanhar também se a gente foi fiel aqui ao que está programado no slide. Quando eu recebi o convite para compor a academia Ouro Branquense de Letras, Ciências de Letras, a gente podia escolher o patrono. E foi um momento de muita felicidade, porque eu acho que não pode mais hoje, né? Grande Wagner, um abraço. Acho que não pode mais hoje. Hoje a academia escolhe o patrono. E confesso que é uma alegria muito grande de ter podido escolher o Ariano Suassuna. Sou fã dele pela leveza, pela escrita, pela sensibilidade dele, pelo brasilianismo, pela escolha dele pelo pobre, pela escolha dele pela cultura popular, pela erudição dele, pela busca de valorizar o brasileiro em si, o nordestino. Então, é um escritor que me emociona muito. Também eu tive uma paixão rápida com ele ao ver algumas entrevistas. E tem uma característica do Oriano também, que para mim acaba sendo muito importante, que eu acho que eles parecem muito com o meu pai. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui bem. Dá para pegar aí? Consegue pegar bem? Rapaz, pode ver a fisionomia, parece mesmo. É, Antes então, assim, de focalizar. essa é uma das últimas fotos com meu pai, achei muito parecido. Então, se a gente tem um escritor que tem todas essas características, que minha mãe do lado comigo em 2001, essa foto parece. Se tem um escritor com todas essas características, que parece com o meu maior herói, então você não tinha nenhuma dúvida que seria o meu escolhido, né? Então, por isso tudo, a escolha do Oriano Suassuna. Um outro fator muito importante, vou falar no meio da palestra, são as aulas de espetáculo. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que pare um dia aí, uma meia hora, uns 40 minutos, e assista uma aula de espetáculo do Oriano Suassuna, que era uma ferramenta que ele tinha para levar para todo o país, através da Secretaria de Cultura de Pernambuco. Né? Essas coisas e valores, as aulas dele são impagáveis, você ri o tempo todo, você se alegra, você se emociona, porque ele fala tanta coisa linda, tanta coisa gostosa, tanta coisa culta, e numa linguagem tão diferente que é emocionante. Para mim, falar do Ariano é falar de um pai, de um amigo, de um companheiro. Então, estamos em casa. O Ariano Vilar Suassuna nasceu de família rica. O pai dele era presidente da Paraíba, e, na verdade, o presidente naquela época é o cargo de governador hoje. Hoje não tem, mas é governador, era presidente na época. E ele nasceu nessa família. O pai dele foi deputado federal, foi colocado como governador, e em 1930 o pai dele foi assassinado. Ele perdeu o pai com 3 anos, o pai já tinha voltado a ser deputado. E uma coincidência, que o pai dele se chama João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna. Em 1930 também foi assassinado o governador do estado da Paraíba, que tem o nome de João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. E eu, ao princípio, quando comecei a fazer a pesquisa, eu falei, será que ele era o governador
que gerou o nome da cidade de João Pessoa, que é uma belíssima capital do Nordeste, onde eu pretendo morar um dia. Quero morar uma época aí no período no Nordeste, e João Pessoa é a cidade que eu escolhi. Eu quero morar por um período. Assim como quero morar na Argentina, quero morar na região missioneira do Rio Grande do Sul, por causa de Érico Veríssimo, aquela trilogia do Tempo e o Vento, aquelas coisas maravilhosas, vocês todos já devem ter lido aí, vários, né? Aquela saga da Ana Terra. Quero morar ali por causa dessa visão do Érico Veríssimo, como quero morar em Buenos Aires também pela cultura e Europa. Enfim, um tempo depois a gente vai virar itinerante aqui, uns 5, 6, 10 anos. E a morte do governador do estado, e não João Pessoa, esse sim gerou o nome da cidade, acabou impactando no assassinato do pai do Ariano, que era o João Suassuna. Ele era deputado, ligado a um grupo político, que foi acusado de matar o governador João Pessoa, e acabou que ele, no Rio de Janeiro, houve uma insurreição muito grande em 1930, ele retomando o cargo de deputado federal pela Paraíba, ele foi assassinado em pleno centro do Rio. E por pessoas que ficou como fosse vingança por pessoas, por os eleitores, por os adeptos do governador João Pessoa. E isso acabou impactando na vida dele, né? A lembrança que ele tem do pai, de uma vez, ele tinha 3 anos de idade, e o pai embarcando num vapor, né? Naquela época esse era o meio de transporte, para Paraíba. Ele fala que a última lembrança que ele tem é do pai, daquele embarque, ele com 3 anos de idade. Ele Isso em 27 que ele nasceu. A família, dada esses arroubos políticos, né? Aí já veio a Revolução de 30, em função a morte do governador João Pessoa, a morte dele também gerou comoção nacional, porque ele era deputado, era um importante político, ex-governador. Isso gerou a Revolução de 30, que impactou numa série de ações políticas no país inteiro. E ele acabou tendo que se mudar para a cidade de Taperoá, no interior da Paraíba, até como fuga de proteção para a família desses conflitos. Família muito grande, 9 filhos, e ele era o 8º filho. Então, eles mudaram para Taperoá. Em 1938, eles foram para Recife, e se estabeleceram em Recife, onde ele começou a desenvolver o seu dom artístico, né? Já em 1945, ele escreve um poema noturno no Jornal do Comércio. Em 46, ele passa na faculdade de Direito, ingressa na faculdade de Direito, e vindo a se formar em 1950. Nesse período, ele vai se dedicar, em grande parte, à advocacia e ao teatro. Em 47, ele, já um pouco mais maduro, ainda mais, escreve a sua primeira peça, que até hoje a gente tem uma grande repercussão, Uma Mulher Vestida de Sol. Em 1955, a sua grande obra, a obra de maior impacto para o mundo inteiro, que é o Alto da Compadecida. E aí ele começa a se dedicar realmente à escritura, à escrita, e foca nisso. Esse Alto da Compadecida foi gravado um filme de uma beleza, uma coisa lírica, né? Aquela história de João Chicó, do Chicó e João Grilo, uma história maravilhosa assim de ler, que fala da fé, fala, né, uma ironia fina da corrupção, fala dos mandos, né, do povo nordestino, dos mais ricos, dos mais pobres, e assim por diante, né? E até falando também da hipocrisia, né, do preconceito no Brasil em si, mas principalmente no Nordeste. Em 57, ele entendeu que não era a praia dele, e ele abandona a advocacia. Casa-se com Zélia Lima, tem 5 filhos, e aí vai totalmente se dedicar à vida acadêmica. Começa a lecionar, não para nunca mais de lecionar até o final da vida, seja em faculdades, né, Faculdade Federal do Recife, seja nas aulas de espetáculo, já pelo governo do Estado, como secretário de Estado de Cultura. E eu peço vênia para citar o meu grande amigo, parceiro, Edilson Nascimento, uma das maiores bandeiras da cultura brasileira, aí um referencial do patrimônio histórico, meu colega de trabalho na secretaria, com quem eu aprendo muito dia a dia. Obrigado pela presença, meu irmão. Em 70, ele funda o movimento armorial, que é
é uma síntese de valorizar nossas raízes, as nossas coisas, a nossa originalidade e reduzir um pouquinho aqueles americanismos, aquela como é que fala? Mais é carioca, menos Mickey Mouse, né? Ele usava essa expressão. Vamos falar do nosso mais boi bumbá, né? Mais mula sem cabeça do que o Corcunda de Notre Dame, enfim, valorizar nossas culturas, né? E busca originalidade, né? Busca valorizar os artistas populares, os cantantes, né? Os cantores, estrangeirismo, é isso aí, Willi. Pô, obrigado, palavra bacana, estrangeirismo. Valorizar mais aí nossas coisas. E isso foi também até o final da vida. As aulas de espetáculo que eu sugeri a vocês aí que assistam, vale a pena demais, vale a pena demais. É um banho cultural, uma imersão na cultura. Essas aulas, ele como secretário de Estado, ele criou essas aulas para levar essas histórias do povo nordestino, do povo brasileiro, a todo o país, com foco mais no Nordeste. E essas aulas começaram a ser gravadas e hoje, né, graças a essa felicidade aí de YouTube, você digita lá e acha tudo, né, estão postergadas para o resto da vida. Aí. E nas aulas, a gente nota que o Ariano Suassuna era Ariano Suassuna. Ele não representava um personagem, ele não estava ali falando de algo que era distante. Ele falava dele, que a vida dele era a essência, que era a cultura, que era a cultura. É Mariana Rocha? Ah, Marianinha Borges. Marianinha Borges. Ô, Mariana, boa noite. Obrigado. Mariana me ajudou no PowerPoint aí hoje, aí. Me quebrou um galhão aí, que eu estava meio apertado aí. Obrigado, Marianinha. Beijo. E com o projeto das aulas de espetáculo, né, ele foi levando essa cultura para todo o país, né, falando de uma forma tão lírica, tão interessante, tão leve, que encantava a todos. Né? A história dele, poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor, advogado, em 89, já assim, de uma forma até estranha, que demorou tanto tempo, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E mais importante, né, do que a obra dele, era ele viveu intensamente. Ele era a obra dele em si, né? Pois é, Wagner, Mariana Borges aí, nossa colega de trabalho também, trabalha conosco, estagiária lá, de pedagogia, transformando em pedagogia, uma grande colega de trabalho lá. Me ajudou bastante hoje com esse PowerPoint aí, que nós estamos com bastante trabalho, trabalhando em 2 locais, como falei a vocês, então não está tendo tempo para a gente parar. Qualquer uma hora que ela ajuda já foi bacana. E essa leveza do Ariano, ele carregou para a vida toda. Ele faleceu em 2014, 87 anos de infarto. Tem umas frases do Ariano que são frases impagáveis. Eu vou falar algumas aqui e vou deixar a que eu gosto mais para o final, que também combina comigo um pouquinho. O sonho é o que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado e acomodado. E como não sonhar, né? Como não pensar coisas grandes? Né? Arte, para mim, não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte é missão, vocação e festa. Hoje a gente está vendo uma arte tão pobre, né? Buscando aí. Hoje são os aplausos, as curtidas, né? Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora nessas vidas. Grandes amigos é como o Wagner, que está aí lá de Brasília, e mandei o convite de um grupo de amigos, lá tem uns 30 amigos num grupo comum, e ele aceitou de prontidão estar aí assistindo. Então, assim, esses são os que permanecem, né? Tenho 2 armas para lutar contra o desespero, a tristeza e a morte, o riso e o cavalo, e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. E a última frase que eu estou deixando aqui para vocês é a frase que era Ariano Suassuna: a humanidade se divide em 2 grupos, os que concordam comigo e os equivocados. Acho que é muito legal, muito legal. E essas tiradas do Ariano Suassuna, nas aulas de espetáculo, você tem que ver, quem não viu vai ver. Essas tiradas acontecem de 5 em 5 minutos, numa aula de 1 hora. Você vai ter 10, 20 tiradas numa aula de 1 hora. Uma obra muito vasta, né? Como eu já comecei a falar, vou citar para vocês aqui rapidamente.
Uma Mulher Vestida de Sol, em 47. Cantam as harpas de Sião. Eu estou copiando aqui, pessoal, que também não dá para você gravar tudo isso aqui aos 54 anos, né? Tem que ser desse jeito mesmo aqui, né? Cantam as harpas de Sião, em 48. Os Homens de Barro, em 49. Alto de João da Cruz, em 50. Torturas de um Coração, em 51. O Santo e a Porca, em 58. O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna. Até os títulos já falam sobre ele, né? Até os títulos da obra já falam sobre ele, né? A Pena e a Lei, A Farsa da Boa Preguiça, A Caseira e a Catarina, O Pasto Incendiado, O Arco Desolado, O Castigo da Soberania, O Rico Avarento, O Alto da Compadecida, lá em 55, como havia falado, O Casamento Suspeito, A História de Amor de Fernando e Isaura, Romance da Pedra do Rei, Iniciação Estética, A Onça Castanha e a Ilha Brasil, História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão. Olha, História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão. Acho que o sertão vai ter um rei, né? Mas existe. Sonetos com monte alheio, poemas, né? Uma antologia poética e almanaque armorial. Ariano Suassuna era filho de Rita de Cássia Dantas Vilar e João Suassuna. Eu já falei do pai dele, né? Que foi um marco. Eles se casaram em 57, tiveram 5 filhos. As raízes de Ariano Suassuna, até nas gravuras das capas, dos mesmos dos livros, todos remetem ao Nordeste, né? A nossa cultura, a nossa história. E é caracterizado por críticas sociais com bom humor, né? Com leveza, com ironia. Sem dúvida alguma, Ariano Suassuna, assim também como Guimarães Rosa, foi para Minas Gerais, né? Que é um escritor fantástico também, assim como Fernando Sabino, né? O Grande Mentecapto tem uma obra maravilhosa que eu já li e reli umas 5 vezes e sempre me surpreendo achando coisas novas aí. Fernando Sabino. Eu tenho um fanatismo também por Érico Veríssimo, lá falando da cultura do Sul. São escritores que eles são bandeiras, né, estando aqui ou não, são bandeiras vivas, né, da sua arte. Eles falavam pela arte como um todo, né, e foram fiéis a um estilo. Então, e muitos livros, o Ariano Suassuna, ele mesmo fazia as gravuras, os desenhos. Valorizou, né, como poucos nessa cultura. Ele comprava briga em prol, né, de valorizar as coisas nacionais e contra os estrangeirismos, como diria meu amigo William, o imortal William, né? Uma ironia, uma leveza de alma, uma paz, isso era latente. Também, nesse aspecto, se parecia com meu pai, que era um homem... Você lembra do meu pai, William? Só conheci sua mãe. Só conheço sua mãe. A Evani, você lembra do meu pai, Evani? Não muito, porque eu morava lá em São João, né? Perfeito. Mas eu me lembro mais ou menos. Sim, a sua irmã conheceu bem. Meu pai era um homem de uma alegria, de uma sagacidade, de um amor intenso. Meu pai passou os últimos 25 anos da vida dele dedicado ao semelhante e fazendo coisas para o próximo, sem olhar a quem, sem olhar a classe social. Meu pai foi um homem maravilhoso, foi um gigante que faz muita falta não estando aí com a gente. E eu vejo no Ariano essa imagem também dessa briga, dessa luta por inclusão, por trazer as pessoas para essa vida, tirar daquele sofrimento, da dor. Então, eu vejo meu pai também. Então, até nisso eles se parecem muito. Algumas obras dele foram obras midiáticas, né? O Auto da Compadecida virou série, virou filme aí. Com Gabriel Vilela, que não é o meu Gabriel Vilela que está aí assistindo, meu filho amado, mas é um diretor teatral muito competente, que fez essas leituras do livro dele, com Matheus Nachegari, Celton Mello, a equipe lá. Então, Auto da Compadecida, Mulher Vestida de Sol, Romance da Pedra do Rei, foram obras que se tornaram midiáticas aí, gravadas em série, novelas. Volto às aulas de espetáculo
E fala, mas está cansativo demais esse assunto. Não, é para memorizar bem mesmo, é para ficar para casa para vocês, porque é algo sensacional, marcante na vida dele. Assim também como marcante foi, né, o movimento armorial que ele criou com outros artistas na década de 70, totalmente focado em valorizar nossas culturas, nossas raízes, buscar nossas tradições, nossos cantadores, as festas populares do Nordeste brasileiro, do interior do sertão. Então, isso são fatos marcantes na obra do Ariano Suassuna. Eu gastei exatamente 20 minutos para falar sobre ele. Logicamente, se for buscar aprofundamento, falaríamos aqui umas 10 horas, mas foi um apanhado que eu tentei pegar, falando do trabalho dele, da pessoa, da obra, da família, da vida, dentro de uma cronologia, e me coloco à disposição para, se quiserem fazer algumas perguntas ou tirar algumas dúvidas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Wilson Vilela. Parabéns pelo trabalho apresentado. É lógico que falar de qualquer um dos nossos escolhidos é complicadíssimo, né? A gente tem aí um homem genial, vindo de um povo extremamente simples, que vive uma injustiça muito grande, porque num país rico como o nosso, eles ficam relegados a um canto sem água, embaixo de um sol escaldante. Então, a justiça é uma presença muito grande na obra do Ariano Suassuna, assim como a religiosidade do povo que ele representa. Porque isso é interessante, isso é muito interessante no seu patrono, que dentro da grandiosidade dele, ele consegue tratar de questões complicadíssimas de uma forma extremamente simples, para que um povo simples conseguisse entender, sabe? Então, com toda pompa e circunstância, o que a gente vê o tempo todo, dentro daquela genialidade, é um homem do povo falando. Isso é de um gigantismo, de uma grandeza enorme. Enorme. Não é possível dimensionar. Então, em qualquer discurso que se vá fazer em homenagem a Ariano, vai estar sempre faltando muita coisa, porque é impossível abarcar, seja em 1 hora, seja em 20 minutos, seja em 10 horas, aquela grandiosidade. Tá? Verdade. Você foi muito feliz, tá? Trouxe novidades, trouxe coisa nova, e de agora em diante, o quanto você puder expandir esse trabalho para enriquecer o nosso acervo, nós vamos ficar muito gratos, e assim que for possível, encaminhar para a biblioteca os manuscritos, para que a gente já possa ir, desde já, guardando, e cada vez que você renovar alguma coisa, aí renova todo o material. Certo? Perfeito. Presidente, obrigado. E essa religiosidade dele, essa fé, que o senhor fala tanto, né? Essa profissão de fé dele, do povo nordestino, mesmo ele mantendo as suas características, ele tratava isso com a ironia fina, uma crítica de uma leveza que as pessoas não se sentiam ofendidas. A alternativa quase que era a religião católica naquela época. Nossos evangélicos eram uma minoria muito pequena, muito minoria mesmo, mas ele conseguia ser bastante crítico em relação à Igreja Católica, com as vendas de indulgências, né? Ele era muito crítico, e mesmo sendo crítico, ele falava de uma maneira que não era ofensiva, né? Conseguia ser aceito por quem era crítico àquilo ali, e também quem era um adorador daquela fé. Obrigado, presidente. As demais pessoas presentes na reunião, se quiserem abrir o áudio, fazer algum comentário, fazer algum questionamento, lembrando que os questionamentos, o Vilela nem tem que ter a resposta nesse momento, não é assim que funciona, mas às vezes um questionamento hoje
pode, na realidade, abrir um novo espaço para pesquisa dentro do trabalho que ele vai passar a vida enriquecendo. Então, estejam à vontade, parabenizar, cumprimentar, ou que vocês desejarem. Fique à vontade. Presidente, mais um amigo de Brasília adentrando aí, Kaiser Vidal. Obrigado, Kaiser, pela presença. Um abraço, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Bela. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Cheguei há pouco, infelizmente já perdi uma boa parte. Bem-vindo, meu irmão. Depois a gente se fala aqui assim que acabar. Tá bem? Tá em casa já? Estava hospitalizado? Teve doente? Tá bem? Tá em casa? Graças a Deus. Em casa, saudável. Amém. Obrigado. Um abraço. Oi, Vani. Vilela, na sua palavra, você foi bem sucinto, bem assim, fez um resumo bem colocado, né? Soube se expressar de uma forma bem clara e objetiva, entendeu? Parabéns. Eu estou aqui um pouco nervosa, porque eu vou ter que falar para você, né? Eu não sei se eu vou ter tanto assim, tanta palavra, tanto consentimento em falar, né? Em passar o que eu sinto, o que eu escolhi para estar falando hoje. Tá bom? Parabéns. Obrigado, querida. Olha, você vai dar um show aqui, nós estamos ansiosos para te ver, te ouvir. E eu também estava um pouco nervoso antes de começar, mas a gente fazendo o que gosta, falando o que a gente sabe, você vai dar um show. Estou ansioso para ver, para te ouvir, tá bom? Para te ver. Obrigada. Ô, Marquinhos. Vamos ver se mais alguém deseja falar algo. Eu vou parar essa gravação e aí vou fazer a sua apresentação. Tá? Meu nome não está aqui, está você. Não, não se preocupe, está dando para te ver e te ouvir. Tranquilamente. Marco Antônio. Então, presidente, eu posso fazer um comentário? Fique à vontade, Wagner, por favor. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês e é uma honra ter um amigo tão querido igual o Vilela, participando de um grupo tão seleto. Parabéns, Vilela. Ariano Suassuna, eu também gosto muito dele, já ouvi algumas notas dele e muitas engraçadas. Assim, uma que eu me lembro agora é que ele falando que o celular é uma praga. É muito interessante, ele é muito engraçado, né? E quando você mostrou a foto do seu pai, eu já fui na internet aqui pegar a foto do Ariano. E realmente, Vilela, parece muito com teu pai, né? Realmente, se você for pegar aí a foto lá da internet, uma das últimas dele, você vai ver que a semelhança é muito grande mesmo. Você fez uma ótima escolha, viu? Parabéns, meu irmão, e é um orgulho para mim, para os meus filhos que gostam muito de você, para o nosso grupo, os escolados, ter alguém como você no nosso meio. Parabéns. Deus te abençoe e que abençoe também o grupo, que quem está com pessoas boas se torna também pessoas boas, com certeza. Um abraço, coração. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras aí. Eu mesmo tenho para você e para nossa família aí. Eu tenho a foto com a Ariana, eu tenho. Com o meu Ariana eu tenho. É verdade. Verdade. Eu falei que olha, lá ele tem uma foto com ele, falei, meu pai, agora. Aí eu cheguei a casa, mesmo. Quase enfiei debaixo da mesa. Olha, algumas coisas que eu pagaria um bom dinheiro e permutaria alguns valores ou bens, se me fosse permitido, seria dar um abraço no Ariano, que eu não tive essa oportunidade, seria ver um show do Raul Seixas e um show do Belchior. Seria, não sei o que eu faria para conseguir isso, não vou conseguir. Gente, se mais alguém deseja falar, Edilson, fica à vontade. Meu presidente, tudo bem, Marco Antônio? Mais uma vez cumprimentar, né? Que bom ver
ver as pessoas aí de outros estados, o Wagner prestigiando essa apresentação. Está de longe, está em Brasília, né, Wagner? Isso, um grande abraço. Eu queria cumprimentar Sim, estou em Brasília, na cidade satélite de Águas Claras. Águas Claras, é uma cidade bonita aí, a cidade satélite aí, muito, muito legal, já tive aí. Então, na proximidade de Brasília, sempre a gente dá umas corridas aí na cidade satélite aí. Então, eu gostaria também de cumprimentar a todos mais uma vez, dizer, Vilela, você fez uma brilhante apresentação, né? Eu acho que a gente sempre aprende mais estando ao seu lado, e essa noite eu aprendi um pouco mais sobre Adriano. Eu sempre ouço muito no YouTube as apresentações dele, e essa leveza ele sabe transmitir para fazer com que nós possamos analisar o nosso dia, as nossas ações, e é muito importante, né? E quando você mostra aí a identidade, né, a identificação com seu pai, eu me vejo à memória aqui, ele saindo das missas aí como vicentino, naqueles passos lentos e atenciosos, o olhar cumprimentando as pessoas com a simplicidade, me fez eu viajar também neste grande marco da cultura brasileira, que você teve o êxito e uma grande aptidão de escolher como seu patrono, né? Nada é por acaso, e é por isso que nós estamos aí juntos nessa luta, defendendo essa cultura no nosso Brasil, e ter lideranças aí como o nosso presidente aí, Marco Antônio, que eu conheço muito bem, só não vi ele com bigode. Agora eu estou vendo um novo semblante aí, interessante. Então, o meu diretor aí da Semana Santa, então, eu vejo que nós estamos juntos, temos muito o que fazer, se Deus quiser. Eu lembro do Marco com um cabelão grandão, assim, solto, amarrado, e sem bigode também. Esse bigode pretinho para mim é novidade aí, velho. Ele tá como presidente mesmo, tá Tá, tudo sério, de óculos, fone de ouvido. Eu tô tá, assim, não tô tá. entendendo nada não, né? Porque quando eu vi ele chegando com a de motoca na praça, mobilizando aquele povo tudo da Semana Santa, botando todo mundo para fazer a encenação da melhor maneira possível, eu estou desconhecendo, mas todos nós passamos por isso, né? É verdade, que bom. Que bom. Também dá meus parabéns, ô Vilela. Muito boa apresentação. Lembrei de estrangeirismos porque o meu patrono também é anti-estrangeirismo, o Monteiro Lobato. Então, eu gosto muito da literatura, da cultura estrangeira, porque a influência do que a gente criou aqui veio de fora. É um misto da indígena com tudo o que a gente copia lá de fora e dá o nosso gostinho, né? E muito interessante mesmo. Eu já vi essas aulas, minha noiva, muito mais do que eu, deve ter assistido todas, do Ariano Suassuna. O cara fala um A, todo mundo ri. E aquela vozinha rouca dele, já de idade, todo mundo rachando de rir. Muito bom mesmo. É Parabéns. verdade. Parabéns. Obrigado. Obrigado. O cachorro da Vani tá bravo aí. Tá nervoso. É do vizinho. Eu vou A minha parar está sentindo frio. Eu vou parar a gravação nesse momento, tá? Te agradeço, Vilela, agradeço a todos e espero que vocês aguardem um instante que nós vamos conversar com a Ivani. Muito obrigado, parabéns, sucesso e logo, logo nós estaremos todos juntos, presencialmente, né, fisicamente, e com certeza no próximo ano, se Deus permitir, nós vamos estar revolucionando a literatura e a ciência em Ouro Branco, com a ajuda de todos vocês, é claro. Obrigado, presidente. Um abraço.
Obrigado. À disposição para ajudar aí a academia. Gravação.